O GIH de Formosa prendeu o autor do crime contra um suposto segurança que matou o irmão dele. Esse irmão buscou a justiça com as próprias mãos e a Aline Tavares vai trazer os detalhes agora com o jovem e competente delegado, doutor Danilo. Aline Tavares, bom dia, bom trabalho, excelente quinta-feira. Não é o que a gente quer, mas está bem próximo, né? Sexta-feira está logo ali. É isso mesmo, Otaviano de Paula, bom dia para você, bom dia para todos nos estúdios, bom dia também para quem nos acompanha aqui no Cidade Livre. Olha, nós estamos aqui no 11º GIH, vamos falar com o delegado Danilo Menezes sobre esse caso que aconteceu, Otaviano, no mês de setembro do ano passado. Ficou esclarecido que o homicídio teve como pivô essa história que envolve a advogada e ex-esposo do irmão dessa pessoa. E mais detalhes a gente vai pegar agora aqui com o doutor Danilo, já está na escuta, tem um retorno do estúdio, tá vendo? A gente pode intervir aí com vocês. Doutor Danilo, bom dia. Foi uma resposta até rápida, setembro do ano passado, estamos em março. Como é que os senhores conseguiram terminar todo esse caso com tanta rapidez? Bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Otaviano, Hugo, Jefferson que está aqui, toda a equipe da FORAP. Sempre com muita presteza e simpatia aqui para que a gente tenha essa oportunidade de estar esclarecendo o trabalho da Polícia Civil para a sociedade formosense. Aline, esse é um caso específico onde a gente tem que agradecer inclusive a cooperação da própria Polícia Militar, que foi essencial a ação imediata da Polícia Militar logo assim que ocorreu o homicídio ali no setor Pantanal, para que pudesse a gente ter uma hipótese de investigação. A gente então investiu nessa hipótese, os agentes foram muito incisivos em relação a esclarecer a circunstância desse crime e acabou que nos detalhes a gente conseguiu comprovar a autoria. Otaviano de Paula. Aline Tavares. Doutor Danilo, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem para a gente falar desse caso, né? Esse caso aí que chocou Formosa naquela manhã de sábado ali na Avenida 2 do bairro Formosinha. Aconteceu um crime onde o ex-marido de uma advogada procurou na casa dela e lá tinha uma outra pessoa que infelizmente as câmeras mostraram, né, que efetuou os disparos e ele morreu lá no local. Aí, né, passou um tempo, ele foi preso, né? Se eu tiver errado, o senhor me corrija, pela Polícia Militar. Ele estava preso na casa de prisão provisória e, claro, né, foi liberado posteriormente. No mesmo dia que ele foi liberado, parece que o irmão desse camarada que morreu já estava fazendo monitoramento. E aí ceifou a vida daquele, né, que teria matado o irmão dele lá no setor Pantanal. Como é que o senhor chegou, né, na conclusão desse inquérito? Otaviano, você narrou assim de forma bem sintética mesmo que de fato ocorreu. O Edson foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado naquele fato que tomou bastante repercussão, que foi lá na casa da advogada. Naquela ocasião ele deu 13 disparos de arma de fogo no Gernandi. Então, isso causou até uma certa revolta para a família do Gernandi. Na ocasião, o Edson se apresentou aqui no GIH e, em função disso, ele assumiu a prática do crime. E, em função disso, a gente não pediu a prisão preventiva dele. Posteriormente, ele foi preso pela Polícia Militar por outro crime. E assim que ele foi solto, ele iria se dirigir para a cidade de Goiânia. Antes disso, ele resolveu cortar o cabelo. Foi nessa ocasião, então, que ele estava no salão aguardando para cortar o cabelo, que o autor chegou numa CB Twister vermelha, com capacete característico, e desceu, já chamou ele pelo nome, Edinho, e em seguida já efetuou os disparos. Ele correu e caiu na casa de uma vizinha. A namorada dele chegou a ser atingida de raspão, mas não teve maiores complicações em função desse ferimento, não. A Polícia Militar logo em seguida já conseguiu recuperar a arma do crime
E essa foi uma diligência que nos ajudou bastante a conseguir aí já traçar a linha investigativa e nos detalhes provar que de fato foi o irmão do Gernandi que, revoltado com a situação de como o marido da advogada foi morto, ele resolveu fazer justiça aí com as próprias mãos. Doutor Danilo, o fato dele ter acertado a namorada lá do Edson, isso também implica numa possível condenação? O crime que a princípio poderia ser cogitado em plenário ser um homicídio privilegiado, né? Uma vez que existe um relevante valor moral para ele, né? Para o autor, acaba se complicando um pouco porque ele também foi indiciado por tentativa de homicídio em relação à menina. Uma vez que estavam muito perto, ficou claro que ao menos dolo eventual, ao menos assumir o risco de acertar a namorada, ele assumiu. Isso aí complica bastante a situação dele do ponto de vista jurídico. Muito bem, o senhor afirma que o inquérito policial já foi concluído, será encaminhado agora ao Poder Judiciário para que o Ministério Público promova a responsabilização penal do autor. Isso pode levar quanto tempo, doutor Danilo? E a pergunta, essa prisão dele, ela pode ser relaxada nos próximos dias e meses ou ela já é definitiva até o julgamento? Não, a prisão é preventiva, né? Se o Ministério Público ou o Poder Judiciário entender que a mudança de circunstâncias hábeis a fazer com que essa prisão seja relaxada, ou mesmo que haja revogação da prisão, um termo mais técnico nesse caso, pode ser que ele saia. E a questão do prazo para julgamento, no caso é o povo provavelmente que vai decidir, né, em júri popular, e depende muito da dinâmica do Poder Judiciário. Aí a gente confia aí no trabalho da promotoria, da 5ª Promotoria e também da 1ª Vara Criminal. A gente sabe aí do esforço de todo mundo para ter um julgamento célere. Então o que a gente espera é que em breve aí ele já possa estar sendo submetido ao júri pela população, para que o próprio povo possa decidir aí se ele realmente deve ser apenado ou não em função do que ele fez. Pelo levantamento que o senhor fez, né, o conjunto de provas que o senhor colocou nesse inquérito, aí o senhor acredita numa pena de quantos anos? A pena pode chegar até 30 anos, né? Sem contar, contando o concurso aí. Então é uma pena muito alta. A questão é que a gente sabe a motivação, né? O que motivou a realização dessa conduta dele. E a gente sabe, Otaviano, que isso reflete muito nos jurados, né? O fato de terem matado o irmão dele inicialmente pode fazer com que os jurados tenham uma postura um pouco mais branda aí em um eventual julgamento. Tá certo. Doutor Danilo, a gente agradece demais. Aline Tavares, pode finalizar. Muito obrigado. Queremos agradecer a gentileza do doutor Danilo em falar com a nossa equipe de reportagem. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Obrigado, Jefferson. Obrigado aí a todos os ouvintes aí, pessoal aí do estúdio. E o GIH se coloca à disposição sempre aí para prestar contas do trabalho que a gente realiza aqui na cidade de Formosa. A gente agradece. Obrigada, nós agradecemos. Falamos com o delegado Danilo Menezes, do GIH, aqui das ruas da cidade, Otaviano. Daqui a pouquinho a FORAP 92 continua, a gente volta daqui a pouco do batalhão da Polícia Militar. Vamos estar falando com o Tenente Coronel Dário sobre as abordagens, como será feito, mais detalhes sobre o toque de recolher. Daqui a pouco a gente volta. Eu, repórter Aline Tavares, volto aos estúdios do Cidade Livre. Muito obrigado, Aline Tavares. Está aí, doutor Marcos Andrade. Mais um crime aí que, segundo restou apurado, foi para vingar a morte do irmão. Que coisa triste, né? Já tinha perdido uma família lá atrás, agora mais uma família que se é destruída com esse crime, né? Mas, doutor... Uma bola de neve, né? Não tem fim, parece aqueles casos de famílias rivais. No Nordeste, né? Tem muita lá em Minas Gerais, lá em Minas Gerais tinha 11 numa família e 10 no outro, só sobrou um, viu? Era uma discussão por causa de terras, uma divisa lá, 1 metro para cá, 1 metro para lá.
Uma lá matava o outro, depois matava e acabou a família, lamentavelmente, né? A vingança tem que ser interrompida, né? Uma hora vai ter que interromper a vingança. Torcer para quem fica tenha discernimento, né? É até difícil falar essa palavra, mas aceitar esse desfecho trágico, porque qualquer outra coisa que tente fazer só piora a situação. Situação né? Difícil, né? Mandar um abraço, parabenizar aí o doutor Danilo sempre, né? Trabalhando, desvendando casos, né? Difíceis. Não tinha aí, dúvida que, tempo. exatamente, não tinha dúvida que esse caso ia ser elucidado, né? E mais uma vez aí ele mostrando que em Formosa você cometeu um assassinato e achar que vai passar batido, não compensa não, viu, galera? Deixa quieto. Doutor Danilo é uma máquina de trabalhar. Eu sigo ele no Instagram, ele ainda desenvolve um projeto no Instagram lá de estudo para concurso, para quem quer estudar. Doutor Danilo de fato é diferenciado.